Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, está no ar o programa Bichos Tagarelas. Hoje, dia 8 de novembro de 2023. E os principais assuntos que vão tomar conta dos debates desta quarta-feira são: reforma tributária avança no Senado com concessões a futebol, taxistas e conta do gás. E cresce a procura para tratar de depressão e ansiedade no SUS. E o FIES começa a renegociação de dívidas. E olha só, meio ambiente, a mineração usa 578 bilhões de litros de água ao ano, sem dizer a fonte. É isso aí, eu sou o Ricardo Weg, jornalista empolgadaço com a vida, e agora vamos direto a Brasília com informações importantíssimas pelo nosso super bem informado jornalista, o querido, o amado, grande jornalista Fábio Marçal. Valeu, gente, até mais. Notícia boa! A reforma tributária o que avançou no Senado, ela teve alterações de impacto para famílias de baixa renda, com a criação de cashback na compra de gás de cozinha, para setores econômicos, vamos dizer, a redução de alíquota para profissionais liberais, como médicos e advogados. Isso... o que você tem a ver com isso? Tem a ver que a alíquota para o imposto, né, para um novo imposto, vai chegar a 27,5%. 27,5%. Vocês ouviram isso? Só para dar uma lembrança para o nosso ouvinte. O imposto em Nova York é de 8,87% para produtos e serviços em geral. Só que nos Estados Unidos o imposto não está embutido no valor do produto, ou seja, o valor apresentado ali na prateleira da loja ou produto do site está sem imposto. E daí você, quando vai pagar, vai ter mais 8,87%. Só que aqui nós teremos 27,5%. Você está ouvindo, nós teremos a carga tributária, a maior carga tributária do mundo. A Hungria é 27% e nós teremos 27,5%. Uns destaques da reforma. Então, hoje nós estamos procurando falar mais da reforma tributária, né? Revisão quinzenal permite a revisão periódica a cada 5 anos de benefícios fiscais que reduzem a tributação de setores específicos. Vai precisar, porém, de projeto de lei complementar. O cashback para gás de cozinha será destinado a famílias de baixa renda. Comitê gestor substitui o Conselho Federativo. Imposto seletivo só vale para produção, extração, comercialização ou importação de bens. Regime específico insere combustíveis, lubrificantes, operações por tratado internacional, saneamento, concessões de rodovias, operações de compartilhamento de serviços de telecomunicações, aí o lobby das telecomunicações, esses vão ter um regime específico. E a cesta básica mantém a alíquota zero nacional reduzida, né? O texto, então, precisa ser aprovado pelo menos por 49 dos 81 senadores, será votado em 2 turnos, depois volta para a Câmara, porque foi alterado no Senado. Quando sofre essa alteração, volta para a Câmara. Lá também deverá passar por 2 votações e o placar deve ser no mínimo 308 dos 513 favoráveis, né? Então nós temos 513 deputados, o governo precisa de 308, e eu cravo aí em 322 favoráveis ao governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou
o EG, da possibilidade de fatiar a reforma. O que é fatiar a reforma? Aprovar o que em comum, que teve Câmara e Senado, aprova agora, já na próxima semana, e deixa para depois as mudanças do Senado Federal. Isso não é o melhor dos mundos para o governo, porque daí o governo vai ter que negociar emendas, vai ter que negociar uma série de coisas, meu querido WEG. Então, acho que a gente esclareceu tudo sobre a reforma tributária. Lembrando, você vai pagar 27,5% de imposto, né, e o imposto é embutido, não é como Nova York, então, que você tem que acrescentar. Ele já vai estar ali no valor da sua compra. E uma boa notícia, né, para quem está endividado com o FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. As agências da Caixa e do Banco do Brasil estão abertas aí para os estudantes com dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias. Em 30 de junho de 2023, então pode ter os juros e multas pelo atraso do pagamento perdoados, já que o desconto vai de até 100%. Podem ter ainda desconto de 12% sobre o valor financiado pendente para o pagamento à vista, ou em parcelamento de até 150 prestações. Se você pretende pagar o FIES, né? Você sabe que o FIES teve o mesmo problema lá nos Estados Unidos. O Biden está com aquela conta impagável de alguns bilhões de reais, bilhões de dólares, né? Aqui a dívida dos estudantes acumuladas chega a 54 bilhões de reais. Então o governo iniciou essas renegociações em condições de pai para filho, né? 54 bilhões de reais é a dívida acumulada por mais de 1.200.000 universitários, à custa do contribuinte, né, mas não tem outro jeito, né, faz parte, né, o processo de renegociação, nomeado Renova a Educação, prevê abatimentos, então, de até 100% de juros e multas acumulados. Então, é o momento de você chegar lá, ir na Caixa Federal ou no Banco do Brasil e tentar essa renegociação. Obviamente que quem está desempregado não tem condições de pagar o FIES nem com 100%, né, de desconto, de juros ou outras coisas mais. E vamos mudar aqui um pouco agora do assunto, então você tenha boa sorte nessa renegociação. Mas uma coisa que me preocupa e preocupa a todos no Brasil, quem já não teve, principalmente com a pandemia, a depressão, a ansiedade. E dados do Ministério da Saúde mostram que nos últimos 5 anos o atendimento ambulatorial para depressão e ansiedade está em uma crescente, sendo que, segundo especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo, a falta de profissionais especializados em identificar os transtornos ainda é um desafio significativo. Apenas nos 6 primeiros meses deste ano, o SUS registrou 335 mil consultas para esses 2 diagnósticos, o que equivale a 73,6% de todos os atendimentos de 2022, 454 mil, e 172% dos registros de 2018, 205 mil. Essa é uma situação, né, que as pessoas precisam do SUS. Ainda bem que existe o SUS, o Ricardo e eu defendemos o SUS, mas precisam ser contratados mais profissionais para o SUS, porque nós estamos numa pandemia de ansiedade e depressão. Quem não tem na sua casa, né? Eu confesso para vocês que eu tive
e tive que tratar, né, por muito tempo a depressão e ansiedade. Graças a Deus estou bem hoje, estou controlado, Ricardo. Para finalizar, o Brasil, olha só, outorga 578 bilhões de litros de água por ano à mineração sem nenhuma indicação do aquífero de origem, o rio de origem, o que aponta para um descontrole do uso de bacias hidrográficas do país. A conclusão é do estudo da ONG, da ONG FASE. Esse descontrole se dá especialmente no âmbito dos processos sob responsabilidade estadual e principalmente, a maioria, em Minas Gerais. A outorga passa para o uso de água, pode ser dada pela União ou pelos estados. A exemplo do que acontece no licenciamento ambiental, os instrumentos de controle da União são mais rígidos e sistematizados, ainda, como pontua o estudo, com diversas falhas. O que a gente vê é o seguinte: 578 bilhões de água que poderiam estar, né, nas torneiras dos brasileiros e estão de graça, estão prejudicando os rios em todo o país. Daí se pergunta, é o progresso, é o progresso. É o progresso até o brasileiro ficar sem água. Só para finalizar agora as notícias internacionais, as principais capas dos jornais aqui que nós temos internacionais, o New York Times, direito ao aborto leva democratas a grandes vitórias em 3 estados. Isso é uma boa notícia para o Biden, né? O Washington Post, principais conclusões dos resultados das eleições estaduais de 2023 e o que elas significam para 2024. Wall Street Journal, o mundo está produzindo muito carvão, petróleo e gás. Clarim, Milei, o malucão aquele, elogia Macri por seu papel patriótico ao tirar Cristina Kirchner de campo. O El País, protesto convocado por grupos de direita em frente à sede do PSOE termina em confusão. E as concessões, Le Monde, as concessões à direita no projeto de lei de migração. Então são essas as notícias aí, e você pode sugerir o que você quer ouvir aqui no nosso canal, ouvinte querido, né? Você que vai fazer esse programa. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.